Neste vídeo, será apresentado o exemplo de inspeção para o papel do desenvolvedor de domínio da técnica Smart Perspective. As informações faladas durante esse vídeo você pode consultar em um desses documentos. O documento 3 tem os conceitos principais da técnica. O documento 4, o exemplo que será executado durante este vídeo. O documento 5 tem um cenário completo para a perspectiva desenvolvedor de domínio. O desenvolvedor de domínio implementa as componentes e interfaces reutilizáveis. Desenvolve também os mecanismos de configuração para o suporte das variâncias entre os produtos da linha de produto de software. Na engenharia de domínio, a realização é fracamente acoplada, porque nós não temos uma aplicação completa funcionando, mas sim os componentes que farão parte da nossa base de ativo e serão configurados mais tarde na engenharia de aplicação. Por isso, o desenvolvedor de domínio deve se preocupar com os diferentes contextos da LPS, para atender todas as possíveis configurações que ela venha a ter. O cenário desenvolvedor de domínio é composto por 8 passos, nos quais são inspecionados os diagramas de classe, sob a perspectiva de implementação, o diagrama de componente e o de sequência. Nós injetamos alguns defeitos no diagrama de componente da LPS Mobile Media para utilizarmos como exemplo durante este vídeo. Um cenário da Smart Perspective é composto de 3 seções principais. A primeira delas é a introdução. A introdução é dividida em 2 partes. A primeira, ela apresenta a perspectiva, sua função e quais os diagramas serão inspecionados. A segunda parte, ela é comum para todos os cenários, pois vai orientar o que deve ser feito quando o inspetor encontrar algum tipo de defeito. Então vamos lá. Quando encontrar um defeito, deve ser preenchido o formulário de identificação de defeito com as seguintes informações. Deve ser assinalado o diagrama que está sendo inspecionado, colocar o número de questão que orientou na detecção do defeito, o nome do elemento com o defeito e a descrição do defeito encontrado. Depois da introdução, nós temos a instrução principal. Ela dá primeiras orientações do que deve ser feito e quais diagramas devem ser separados para inspeção. Então vamos lá. Para o diagrama de componente, nós temos a seguinte instrução. Para inspecioná-lo, faça uma lista a partir do diagrama de classes com todas as classes do sistema. Lembrando que nós devemos ter inspecionado ele antes, porque senão nós vamos acabar trazendo os defeitos para o nosso diagrama de componente também. Então, vamos comparar a lista com o diagrama de componentes para garantir que não haja inconsistência entre eles. Para tal, responda as questões que seguem. Aqui nós temos um exemplo da lista com as interfaces e componentes tirados a partir do diagrama de classes. Lembrando que o leitor pode fazer a lista da forma que preferir. Se for abreviado ou com algum tipo de marcação diferente, a única coisa que ele não pode é colocar as informações erradas para que não sejam repassadas para o nosso diagrama ou acabe não colaborando na identificação de defeito. Então vamos lá. Depois da instrução principal, nós temos a instrução secundária, que são divididas em passos. O primeiro passo é o passo 3, para o diagrama de componente. Considere para os próximos passos um elemento como sendo um componente ou interface. Para cada um deles especificado no diagrama de componente, verifique sua correspondência com a lista feita. Analise-o para responder cada uma das questões que seguem. Lembre-se de marcar os elementos da sua lista que já foram definidos em algum dos componentes. Então, neste passo, nós vamos passar por todos os elementos e só depois nós vamos ir para o passo 4. Então, para cada elemento nós vamos seguir ali, questão por questão, salvo quando a questão falar que a gente pode desconsiderar as próximas questões e ir para o próximo elemento, como nas questões em que vão ajudar a identificar elementos que não fazem parte do nosso diagrama, e também os grupos em que são divididos alguns tipos de informações que não se referem a esse elemento, como, por exemplo, alguns tipos de relações ou elementos que sejam opcionais, ou seja, vai depender do tipo do elemento. Aqui nós temos o diagrama com defeitos que você pode encontrar no documento 4 da nossa instrumentação. Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa inspeção pela interface de gerência de álbum. Então, como diz o passo 3, nós vamos começar ali pela questão 3.1, que diz o seguinte: o nome expressa corretamente o elemento? Sim, nós conseguimos entender ali a funcionalidade dessa interface. 3.2. O elemento está em redundância com outro já especificado anteriormente? Não.
3.3. O elemento está em sua lista? Bom, vamos verificar então a nossa lista para ver se tem essa interface aqui. Então, nós encontramos, nós vamos riscar ali para não acabar prejudicando a nossa inspeção mais tarde. E também nós vamos, ao final do passo 3, você vai ver que essa interface está correta, tanto quanto o seu estereótipo, sua relação, enfim. Então, nós vamos preencher que já foi inspecionado ali o nosso elemento. Agora, nós vamos continuar nossa inspeção e nós vamos acabar chegando ali na interface de instruir mídia. Então, vamos lá. 3.1, o nome expressa corretamente o elemento? Sim. 3.2, o elemento está em redundância com outro já especificado anteriormente? Não. 3.3, o elemento está em sua lista? Opa, então vamos verificar nossa lista. Ao verificarmos, você vai perceber que não tem nenhuma correspondência na nossa lista para essa interface. Então, nós temos aqui um defeito. A questão 3.3 diz o seguinte: se não, desconsidere para os próximos passos e vá para o próximo elemento. Por quê? Esse elemento não faz parte do nosso diagrama de componente. Então, não tem porquê a gente continuar ali a nossa inspeção. Nós já vamos desconsiderar esse elemento então. Nós devemos preencher o defeito no formulário de identificação de defeito da seguinte forma. Vamos colocar o componente, o número da questão que nos orientou, que foi a 3.3, e o defeito identificado, que é: destruir mídia não é uma funcionalidade do sistema, logo não há uma interface para ela. Nós vamos inspecionar agora o componente MusicMGR a partir da questão 3.1. Então, o nome expressa corretamente o elemento, ele não está em redundância com o outro já definido, ele está em nossa lista e foi estereotipado, chegando assim no subgrupo 3.6, que diz o seguinte: para cada relação deste elemento, verifique e responda as questões que seguem. 3.6.1. O relacionamento do componente interface com outro elemento realmente existe? Sim. Se a relação for do tipo de contrato, a ordem fornecida requerida ou requerida fornecida está correta? Sim. 3.6.3. Variantes que exigem a presença de outros estão relacionadas com o estereótipo requires ou use? Vamos verificar então. O componente MusicMGR ele requer a interface MusicMGT, mas como nós podemos ver, o estereótipo não foi colocado nessa relação. Então, de acordo com as diretrizes SMART, nós temos aqui um defeito. Vamos preencher nosso formulário da seguinte forma: assinalando o diagrama de componente, a questão 3.6.3, e o defeito identificado foi que a relação entre MusicMGR requer a interface MusicMGT e este relacionamento não foi estereotipado. Depois de nós já termos inspecionado todos os elementos no passo 3, nós podemos seguir para o passo 4, que diz o seguinte: depois de análise de todos os elementos no passo anterior, todos demarcados como visitados, verifique e analise as questões que seguem. Como podemos ver, o passo 4 tem dois subgrupos, o 4.1 e o 4.2. O grupo 4.1 ele vai inspecionar as variabilidades por meio do comentário ML, e o 4.2 vai verificar os componentes interfaces descritas no formato de classificador. Nós temos aqui o componente MediaMGR no formato de classificador. Depois de já termos inspecionado as questões do subgrupo 4.1, nós vamos para a questão do subgrupo 4.2. Diz o seguinte: para componentes interfaces descritas no formato de classificador, vá até o compartimento do classificador e verifique as operações descritas. Então vamos lá. 4.2.1. O componente interface está com o estereótipo de variation point definido? Sim. 4.2.2. Todos os componentes porta-interfaces variantes para resolver esse ponto de variação estão visíveis no compartimento de operações? Então, vamos verificar. Nós temos as variantes de a interface Video MGT, Music MGT e Foto MGT. Porém, como nós podemos ver no nosso compartimento do classificador, não tem nenhuma dessas variantes descritas. Então, nós temos aqui um defeito
de acordo com as diretrizes SMART para o diagrama de componente. Então, a questão é 4.2.2, o elemento MIDI-MGR, e não foi definido no compartimento do elemento as interfaces alternativas. Depois de já termos analisado todas as notações de variabilidade no subgrupo 4.1 e os componentes e interfaces no formato de classificador no subgrupo 4.2, nós vamos para a questão 4.3, que diz o seguinte: aí há itens na sua lista que não pertencem a nenhum componente, ou seja, está faltando um diagrama de componente? Ao analisarmos nossa lista, vamos verificar que faltaram duas interfaces que nós não encontramos referência no nosso diagrama de componente, que são adicionar mídia álbum e a gerência de mídia. Temos então aqui dois defeitos encontrados, ou seja, esses elementos foram omissos no nosso diagrama. Então, nós colocamos lá que no diagrama ser inspecionado de componente, pela questão 4.3, nós identificamos que não foi definida uma interface para adicionar mídia ao álbum. E depois vamos fazer o mesmo ali com gerência de mídia. Finalizando assim a nossa inspeção. A inspeção para o desenvolvedor de domínio, nós conseguimos identificar 11 defeitos neste diagrama. Lembrando que você pode ver a tabela completa no documento 4. Para dúvidas ou sugestões, vocês podem enviar um e-mail e nós teremos o prazer em lhe ajudar. Obrigada.